aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Que dia hoje, hein, meu povo? Foi só eu que achei o dia sensacional, vocês também estão nessa mesma vibe. Olha que eu vou falar para você. Se tiver gente falando que hoje fechou negativo, pode tomar uma marretada nas ideias. É claro que sempre tem aqueles que gostam de operar de uma forma mais arrojada. Mas era difícil hoje, hein? Indo a favor da tendência, analisando o movimento do preço, difícil dar ruim hoje. Vamos lá falar do nosso amado menino, esse que tá tão lindo, ele podia ser todo dia assim, bonitinho. No 11R não deu stop. Aí vão ter os chatos de plantão que vai falar, teve um cruzamento aqui, ó. Não dá, né, meu povo, para analisar isso aqui e achar que isso aqui foi uma entrada válida. Mas, enfim, fora esse trenzinho aí, todas as entradas de game. Hoje o dia foi totalmente fácil de operar, porque ele foi para um lado, foi para o outro, sem dar susto. É claro, nós temos momentos de contratendência macro. A exemplo desse primeiro cruzamento de queda e do segundo, porque quando esses dois acontecem, eles estão na tendência de alta ainda, né? Mas, mesmo assim, foram boas entradas. Eu confesso que eu perdi essa alta, porque o mercado começou amarrado. Ele estava em cima de tudo, dando indícios de alta, porém, como ele começa o dia mais amarradinho, eu falei, vou esperar ele andar um pouquinho, enfim, só foi. Não deu tempo de eu fazer a entrada aqui nesse início dessa subida. Eu não faço pullback médio de 9, e também não saio só clicando para ir junto, não é meu perfil. Então fico de fora, tá tudo certo, faz parte, não dá para estar dentro de todas as entradas. E eu fiquei de fora dessa super subida. Mas para quem entrou, pagou lindo. Quem conseguiu segurar essa entrada por muito tempo, que eu sei que a maioria acaba não segurando, apesar de ter sido um trade maravilhoso. Ó, isso é opinião minha, tá? Não fazia sentido algum quem fez essa entrada lá embaixo sair antes disso aqui. Não deu motivo. Nós tivemos no máximo um box de reversão. É muito pouco. É muito pouco fazer a saída com um único box de reversão no 11R. É no mínimo 2. Mas eu não aguento ver. Gente, tudo bem que cada um tem um perfil, mas se você não aguentar uma retração de pelo menos 2 boxes, você vai sempre ser aquela pessoa que vai fazer os trades menores. E tudo bem. É só entender que não dá pra ficar reclamando que o mercado foi, você tava na operação e saiu. Mas enfim, ele fez todo esse movimento de alta. Quando ele faz esse movimento de alta, eu sempre falo pra vocês. Depois de um movimento forte numa direção, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. Quase sempre. Hoje não falhou. Hoje, as duas vezes que aconteceu, andou do mesmo jeito. Então, quem entrou no cruzamento direto, foi lindo, pagou. Quem esperou o pullback, pagou também. Eu não entro no cruzamento direto, assim, eu já falei isso pra vocês. Eu prefiro ficar de fora do que correr esse risco, porque teve um movimento muito forte. Na sequência, ele faz o cruzamento, segue na tendência de alta, vai que vai. E mais uma vez, ele faz o cruzamento de baixo. De novo, um risco adicional, porque o macro tá comprador, tá tudo para baixo para atrapalhar. É uma entrada mais arriscada. Então, é aquela coisa. A mesma coisa aqui, vai entrar no cruzamento, eu esperaria ter uma confirmação para fazer a minha entrada, eu não entraria imediatamente no cruzamento. É claro que nesse momento nós vamos analisar outros fatores, região de preço, quanto o mercado andou, o horário, porque tudo isso envolve. Subiu, já são 4 horas da tarde, eu não vou inventar de tentar pegar reversão 4 e meia da tarde, um risco muito alto. Aconteceu mais cedo. Quer arriscar? Vai esperar um pullback? Subiu quanto? Qual a distância que está da VWAP? Porque uma coisa que eu sempre falo nos vídeos. Normalmente, quando o preço se distancia 1000 pontos da VWAP, ele tende a fazer uma correção de pelo menos 50% desse movimento. Então, se ele se distanciou 1000 pontos, ele tende a pelo menos retrair 500 pontos antes de continuar a tendência. Quase sempre isso acontece, é extremamente natural. Se a gente analisa isso, você vai ver que nessa retração aqui, ele chegou a ficar 900 pontos mais ou menos distante da VWAP. Ele vai e faz a correção até a VWAP. Nesse caso, ele fez a correção total para continuar o movimento de alta.
Muitas vezes isso acontece. Então também é um padrão que a gente tem que analisar. Mas, em resumo, todos os cruzamentos no 11R hoje deram bom. Agora eu vou falar das operações que eu fiz hoje. Eu operei no 18 e no 25. No 18R... Não, peraí, que tem mais uma que eu fiz. Que é segredo, que ninguém pode saber. Peraí... Que eu peguei um tiquinho dessa alta aqui, ó. No 25. 25, Aqui. Quando 20... Aí vocês vão falar, não fala que não faz e blá blá blá. Olha aqui. 25R. Eu me norteio pelo 25. Por exemplo, se o 25R tá num box de alta, eu não faço uma venda no 11. E enquanto no 25 eu não tiver um box de queda, eu não entro na queda. Porque se ele não confirmar a direção dele, eu não vou no outro. Eu sempre faço isso. Aí o que acontece? Fiquei de fora dessa alta sensacional aqui, ó. Ó que lindo no 25. Bonitinho, sem dar calor. Ó, você olha lá no 11, cheio de ruidinho. Olha que coisa linda. Aí ele faz um box de queda, ok? Quando ele faz esse box e já reverte, eu falei, opa, é aqui a minha deixa. Aí eu peguei esse movimento que foi pequeno, mas eu peguei. Aqui, ó. Ele veio até aqui. Eu fiz parcial com 200 pontos e a hora que ele reverteu eu saí. Você falou, nossa, mas você fez tudo isso para pegar só 200 pontos? Sim, pelo menos pegar alguma coisinha, né? Não fiquei de fora. Só que eu consegui fazer parcial com 200 pontos, então esses 200 pontos já deu né, um dinheirinho legal. Eu só fiz a parcial com 200 pontos. E aí quando voltou praticamente me tirou na minha proteção da parcial. E tá tudo lindo, não tinha feito nada. Já tô ali com aquela gordurinha para arriscar o dia. Então essa foi a minha primeira entrada do dia. Aí depois foi no 18R. Aí no 18R também não deu bom, não. Não deu stop, mas também só perdi meu tempo. Deu cruzamento, é o que eu falei pra vocês. Eu não entro no cruzamento depois do movimento, aquela coisa toda. O que eu esperei? O movimento, um topo mais baixo. Então ele fez o movimento de queda, voltou e fez o pullback. Beleza, é minha deixa. Só que andou também só 300 pontos. De novo, fiz 200 pontos e assim... Aqui eu entrei sabendo que o risco era muito grande, porque eu tinha VWAP, média de 21, mas qual que foi a minha cabeça? Eu acabei de ganhar ali uma entradinha meio nóia que eu fiz nessa reversão do 25R aqui, então eu tenho 200 conto para queimar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, meu stop aqui, ao invés de eu entrar com stop padrão de 250 pontos, eu entrei com 200, que seria exatamente o mesmo valor que daria de stop que eu tinha ganho. Falei, então eu vou fazer isso. Se voltar e der stop, eu saio e começo meu dia do zero. Só que ele andou, pagou a parcial de 200 pontos, então mais 200 conto no bolso. Só que aí ele começou a voltar, então eu garanti. Então eu já tava aqui praticamente com a minha parcialzinha, com a minha metinha do dia aqui, 400 conto de ganho. Tá bom. Só que aí ficou lindo, que aí ele cruzou de novo, aí eu fui e peguei o movimento todo de novo. Então aqui o dia já tava lindo. Aí, como vocês sabem, eu já até comentei, eu tô fazendo o estudo da banda de Bollinger no 25R, eu já tô com o ano de 2024 completo, né, porque eu tô fazendo dia a dia, e tô com o ano de 2023 quase finalizado. Eu tô na dúvida se eu faço 22 também, ou se eu pego só o estudo de um ano, tá bom. Mas eu não sei, não decidi ainda. Aí vai depender do quanto eu achar que vai ficar mais preciso esse resultado. Por quê? Porque tá dando muito bom o resultado. É claro que tem um monte de stop. Não tô dizendo que não tem stop. Mas o resultado é muito bom. Por quê? Porque o stop é fixo. Só que tem gain de 2.000 pontos, de 1.500 pontos, de 1.000 pontos. Então é muito legal. E eu estou gostando bastante desse estudo. E por isso que eu tenho feito as entradas. É claro que eu analiso as minhas entradas. Não é só porque deu gatilho que eu vou entrar. Por exemplo, 25R. Eu tenho feito só no 25, tá? 20, que é essa operação maravilhosa que eu fiz hoje. Então, o que acontece? Eu tô fazendo as minhas entradas só pelo 25, mas eu também vou analisar a região. Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, no comecinho do dia, ele já dá uma entrada, aconteceu isso acho que semana passada, deixa eu ver rapidinho aqui, que eu não fui, teria dado stop. Por quê? Porque no meu ponto de vista, o mercado tinha movimentado muito pouco. Aqui, achei, esse dia aqui, ó. Por exemplo, deu essa entrada, eu não entrei. Ah, Gi, mas e como que eu vou saber quando que é?
O mercado mal começou a andar, andou pouco, já deu um gatilho, eu não me sinto confortável. Eu não sei ainda se o mercado vai ficar consolidado ou não, ou se ele vai continuar subindo. Então eu prefiro não fazer. Mas no meu estudo, eu estou considerando todos esses stops, mesmo se eu não faria essa entrada, por exemplo, essa eu não faria. Essa segunda, eu já analisaria melhor se eu deveria fazer ou não. Muito possivelmente eu faria, não fiz. Mas provavelmente eu analisaria a possibilidade de fazer, porque já andou um pouco mais. Mas, para vocês entenderem um pouquinho o tipo de coisa que eu estou analisando nesse estudo. Mas eu estou fazendo o estudo para ser algo que não seja subjetivo. Deu entrada, vai. Lógico. Se der entrada a partir das 16 horas, eu estou desconsiderando, porque é tarde demais, eu não vou ficar me arriscando tão tarde. Mas fora isso, todas. E mesmo assim, o resultado está muito bom. É claro que tem um lado emocional envolvido. Se você tomar 2 stops seguidos, você vai entrar na terceira operação que vai ser sensacional? Aí vai depender de cada um. Mas eu estou estudando exatamente para chegar nesse resultado e ter a estatística certa. Aí, hoje, fez esse movimento, eu fico acompanhando a banda de VWAP Bands, já estava lá em cima. A gente sabe que é uma região que tende a voltar, nem estou analisando SMC, nada disso, estou analisando o básico que eu faço. Chegou aqui, a chance de voltar eu considero muito grande. E eu analiso se vale a pena eu correr esse risco ou não. E eu optei por correr esse risco, sabendo que estava numa tendência forte, mas a região de preços chegou no 130. Eu achei uma região muito boa para pensar em fazer essa reversão. Já estava com o meu diazinho garantido aqui, mesmo que eu levasse um stop, meu dia ia continuar muito bom. Então eu fui nessa entrada, fiz essa operação. E não sei se vocês já viram ou não o vídeo que eu subi, nele vocês conseguem acompanhar. Eu fiz minhas parciais curtas, né? Não fiz parcial longa. Se eu tivesse pego todo o movimento sem ter feito parcial, ia ser sensacional. Mas eu segui o padrão da forma que eu opero normalmente e peguei todo esse movimento. Deu 2.725 pontos líquidos. Para vocês entenderem o que são pontos líquidos, é a quantidade de pontos que a operação resultou, independente de número de contratos. 2.727 pontos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que com um contrato eu fiz 100 pontos, com 2 eu fiz 300 e esse foi o resultado final. Porque eu entrei com 5 contratos, mas eu não andei todo, porque eu peguei exatamente 2.000 pontos. Então, os haters que gostam de falar, fala isso, mas é porque fez parcial. Tudo bem, se eu não tivesse feito parcial, teria dado, aqui ó, 2.038 pontos. Esse foi o meu trade, 2.038 pontos de movimento. Então, se eu tivesse entrado com um único contrato, ia ter me dado 2.038 pontos. Como eu entrei com 5, me deu 2.700, porque eu fiz umas parciaisinhas lá pra cima e já peguei quase que o movimento todo aqui com um só. Então, explicando, é isso. Então, hoje foi muito bom. O resultado no índice foi bom, nas ações também foi bom. Tô operando com menos lote para ir já me acostumando pro desafio, mas é muito ruim, muito difícil, mas tô fazendo esses últimos dias aqui antes de eu começar para eu me adaptar a operar com lote só. Aí hoje vamos falar um pouquinho do dólar e eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês. Deixa eu colocar aqui 11R. Cruzamento. Deixa eu fazer um trem aqui, vamos ver se vai dar certo. Aqui tá no mini índice, mini dólar. Deixa eu organizar a janela aqui. Janela horizontal. Vai ficar meio esquisito, mas acho que vai dar para vocês verem. Olha que interessante. Aqui em cima está o mini dólar e aqui embaixo o mini índice. Olha esse movimento. Um fez um W, o outro fez um M. Exatamente o movimento que um fez, o outro fez contrário. Ó, esse aqui tava subindo, esse que tava caindo. Esse aqui corrigiu, esse subiu. Olha isso. Por isso que uma das coisas que eu não gosto muito de operar os dois. Porque é impossível você não ter o viés de se um tá subindo, o outro tá caindo. Aí se você tá comprado em um e no outro, você fala, vai dar ruim. Aí já embola tudo, então confunde tudo as ideias. Mas olha isso. É praticamente um espelho virado.
A direção que um estava andando, o outro estava fazendo a direção contrária. Eu não peguei nada no dólar, eu estava extremamente envolvida com um índice sensacional, então não fiquei nem olhando para o dólar, mas o dólar também deu oportunidades sensacionais de trade hoje. Certo, meu povo? Então é isso. Hoje eu ia até aparecer, mas tá um calor do cão. Eu tô descabelada com vestes praianas, então eu não ia me arrumar toda só pra gravar, não. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.